Vamos começar falando um pouquinho sobre o milho. O que a gente já sabe sobre o milho é que ele tem entre 8 e 9% de proteína, tem 86% de NDT e 70% de amido, ou seja, uma excelente fonte de energia. Por isso mesmo que no último levantamento do professor Danilo Millen, ele constatou que em 100% dos confinamentos que eles andaram pelo Brasil afora, todos eles utilizavam milho, ou seja, o milho foi o principal grão presente nos confinamentos. O que a gente não sabe é que o excesso de milho para o ruminante é um perigo constante. Na verdade, originalmente, o boi, como ruminante, não nasceu para comer milho, mas dentro da nossa necessidade de intensificar a produção de carne, então a gente precisou usar o milho, que é um excelente grão com alta energia. E o amido dentro do rumen, ele muda o pH ruminal. Como é que a gente pode traduzir isso? Uma acidose, subacidose, desconforto, redução, interrupção, ou melhor, alteração nas curvas de consumo, né? Consumos irregulares, tudo devido a essa acidose, que faz com que o boi tenha aquele mal-estar e vai comer menos, com certeza. E uma das formas aí mais utilizadas de processamento do milho hoje em dia é a silagem de grão úmido, que realmente ajuda bastante no aproveitamento desse milho, ou seja, uma quantidade maior de milho que o animal come é aproveitada, é transformada em energia. E também o milho floculado, né, que é muito comum nos Estados Unidos, enfim. São formas aí de processamento desse milho, processos fermentativos que acontecem com esse milho, no caso do grão úmido, por exemplo, que aumenta o aproveitamento dele. Agora, falando de uma forma bem simples, bem tranquila, assim, é muito interessante quando a gente mistura outras fontes de energia, né? Ou seja, eu tenho milho, que a gente já falou, tem 70% de amido, o amido produz, quando em excesso, né, produz acidose ou subacidose ruminal e intestinal. Mas eu também tenho outras fontes de energia, como por exemplo, a casca de soja e a polpa cítrica. O que acontece quando eu acrescento alguma dessas outras fontes de energia na minha dieta? Eu melhoro o ambiente ruminal. Então o animal vai comer com mais conforto, e não é falar em conforto, em bem-estar animal, imaginando que o ruminante ou que o boi é um cachorro, não. Falar em conforto, falar em qualidade de ambiente ruminal, é falar em uma curva de consumo muito mais estável. É falar que num país como o Brasil, por exemplo, onde o clima é realmente muito quente, né, principalmente em algumas regiões, mas na maior parte do Brasil é um clima quente. Quando você fornece dietas com menor incremento calórico, o que é isso? São dietas que produzem menos calor. Então, quando a gente mescla, quando a gente mistura uma fonte de fibra ou uma fonte, por exemplo, de um carboidrato não fibroso, como a pectina da polpa cítrica, ajuda muito nesse sentido. Bom, na minha opinião, para gerar maior ganho de peso, eu preciso produzir menos calor durante o processo de digestão. Eu preciso melhorar a minha curva de consumo. Eu preciso aumentar a digestibilidade desses nutrientes. E na minha experiência, eu limito a inclusão de amido na dieta total em 35%, ou seja, eu trabalho com um máximo de 35% de amido na dieta total para chegar nesses níveis de máximo ganho de peso. Por isso é muito importante você saber se o programa de formulação que está sendo usado, ou seja, se o seu software de formulação está preparado para considerar esse efeito sinérgico quando você utiliza diferentes fontes de energia no ambiente ruminal, ou seja, quando você reduz o amido no ambiente ruminal e melhora esse ambiente ruminal.